Estou feliz por mais uma vez me encontrar aqui diante de vocês para poder falar um pouco da palavra de Deus. Isso alegra nossos corações, porque falar a respeito de Deus, ensinar, aprender é sempre muito bom. Glória a Deus. Esse culto maravilhoso, já ouvimos louvores maravilhosos. A irmã Val botou fogo na igreja. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo atua. A irmã com seu testemunho, porque Deus é na tua vida, e nós nos alegramos quando nós ouvimos testemunhos como estes. Isso é bom. Glória a Deus. Uma coisa interessante, hoje é um culto de ensinamento. No culto de ensinamento a gente se preocupa em trazer uma palavra mais de ensino para a igreja. É a nossa preocupação principal. Não que nos demais dias a gente não se preocupa com essas palavras, mas no culto de ensinamento, essa é a nossa preocupação principal. Todo culto dos crentes, ele tem que ser um culto racional. Então, nós oferecemos louvores racionais. A palavra também tem que ser racional, porque senão seremos como os demais que adoram coisas que não têm vida, deuses de barro, de madeira. Deus dessa forma. E os louvores são bênçãos para nossas vidas. Aí a igreja salta, a gente salta de alegria. Glória a Deus. Só temos que tomar cuidado às vezes, porque é tão bom que às vezes os louvores até nos tiram o racional, não é verdade? Aí, porque é bom, não é porque é ruim, é porque é bom. Mas nós temos que ter uma mente de Cristo, e estar o tempo todo no racional, também no espiritual. Glória a Deus. O crente tem que estar no racional, também no espiritual. No espiritual, também no racional. Porque Deus, Ele só aceita culto racional. Então, quando você fala, quando nós falamos, ou proferimos, ou repetimos as letras de um louvor, tem que ser racional. Porque se não for racional, você vai repetir palavras, às vezes o hino nem louva a Deus, nem exalta a Deus. Que tem louvores que infelizmente não exalta a Deus. É verdade. Eles não são inspirados. E a gente, como se estiver no irracional, não estiver no racional, nós simplesmente vamos continuar falando aquelas palavras, mas Deus não vai receber. Glória a Deus. Então Deus certamente está nos ouvindo nesta noite. Aleluia, porque nós viemos aqui adorar a Deus e prestar um culto racional. Glória a Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra aqui. Haja vista que não temos muito tempo, mas vamos procurar resumir a palavra do Senhor. Eu quero ler em 2 lugares a palavra de Deus. Primeiro eu quero ler em Levíticos, no seu capítulo de número 11 e versículo 44, do 44 ao 45. Levíticos, capítulo 11, versículo 44, do 44 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos,
porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que rasteiam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Eu vou ler uma outra Bíblia com um propósito, depois eu explicarei qual. Eu vou ler uma Bíblia em inglês aqui, para depois entender o propósito, que diz assim, ó, é a mesma palavra: For I am the Lord God, you shall be therefore consecrate yourself, and you shall not be holy, and you shall be holy. I am holy, neither shall you defile yourself with any creeping and creeps on the earth. For I am the Lord, who brings you up out of the land of the Egypt, to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. É a mesma palavra. Tanto a Bíblia em inglês, essa aqui é uma King James, e essa aqui é uma Bíblia de Genebra. A palavra que está aqui, está aqui. Não há nenhuma diferença dessa Bíblia aqui, glória a Deus, para esta. A diferença é que essa aqui está em inglês, essa aqui está em português. Lá em 2 Timóteo, nós temos 2 Timóteo 2 e versículo 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneia bem a palavra da verdade. Olha só, procura te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Qual é a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia, divinamente inspirada. A Bíblia divinamente inspirada por Deus. Quando nós nos aproximamos da Bíblia para ler a Bíblia, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ao Espírito Santo sabedoria e humildade, entendendo que a Bíblia é a autoridade suprema, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha só, entendendo que a Bíblia é divinamente inspirada, que ela é a palavra suprema vinda de Deus para os nossos corações. O que acontece? Tem uma matéria na teologia que a gente chama de hermenêutica, todos conhecem. A hermenêutica, na verdade, é a arte, né? Ou é o ramo da filosofia que estuda a interpretação. Olha só, hermenêutica. Todo crente, todos nós que somos crentes, que adoramos a Deus, é nosso dever conhecer o mínimo de hermenêutica, porque a hermenêutica vai te ensinar como não ler a Bíblia, mas como interpretar, como ver. A hermenêutica, ela vai te ensinar a abordar o texto, entender o texto em cada tempo. Olha só, eu fiz umas anotações aqui, apesar que foi rápida, da seguinte forma. Olha só, a hermenêutica bíblica é a arte de interpretar a Bíblia e tem como objetivo regras para a sua interpretação. Este artigo apresenta duas regras básicas como regras importantes, aperfeiçoamentos para cada uma de suas palavras finais e de encorajamento ao leitor. Essas regras são baseadas nas convicções de que Deus é um Deus trino para o bem de seus escolhidos, progressivamente que se revelou.
de acordo com seu propósito e imutável designado através dos escritores inspirados e previamente supervisionados, que supervisionou a coleção de seus textos, ou seja, o cânon. Tem duas regras de interpretação. Primeiro, a primeira regra de interpretação, que a gente chama aqui, que é a primeira regra de interpretar a Bíblia à luz do seu contexto. À luz do contexto. Quando nós lemos uma passagem, nós temos que aprender a interpretar essa passagem à luz do contexto. Tem um ditado aí que diz que texto fora de contexto gera pretexto, o que leva muitas pessoas a interpretar a Bíblia erroneamente. O que acontece? Quando nós nos aproximamos da Bíblia, quando nós interpretamos a Bíblia, respeitando a Bíblia, então a Bíblia ela vai servir para o crescimento espiritual da tua vida, e você certamente crescerá em sabedoria. Por exemplo, se nós formos lá para o livro de Juízes, no seu capítulo 11, nós temos ali a história de Jefté. Jefté era um guerreiro, e Jefté fez um voto precipitado a Deus. E qual foi o voto de Jefté? Jefté prometeu a Deus que, voltando ele vitorioso da guerra, aquilo que saísse ao seu encontro, olha só, aquilo que saísse ao seu encontro, a Deus ele ofereceria como holocausto. Mas Jefté não imaginou que a filha dele sairia ao encontro dele. Aí a gente entra na questão da regra de interpretação hermenêutica. Algumas pessoas acham que o fato de Jefté ter entregado a filha dele a Deus em holocausto, ter oferecido ela em holocausto, essa interpretação está errada segundo eles. Alguns dizem que Jefté, que Deus nunca aceitou ofertas humanas. Assim dizem que Deus não aceita oferta humana. Holocausto. É verdade, mas a Bíblia diz que Jefté fez conforme prometeu. Olha só, Jefté fez conforme prometeu. Eu não vou ficar abrindo aqui e lendo os textos, porque nós não temos tempo, então eu vou resumir a mensagem. Hoje é um culto de ensinamento, só para a gente entender algumas coisas. Então Jefté realmente cometeu aquele pecado, ele ofereceu a filha dele em holocausto. Mas alguém quer argumentar o contrário. Mas antes de eu argumentar o contrário, tem que entender o que é holocausto, o que significa holocausto. Holocausto significa, só tem um significado, que significa oferta queimada. É um holocausto em que a oferta ela é oferecida inteiramente, ela é queimada inteiramente. Mas algumas pessoas recorrem a outros idiomas. Aí vem a questão da Bíblia em inglês. Algumas pessoas recorrem a outro idioma para dizer assim: não, mas você está lendo em português, que na verdade, se você for ler em tal idioma, vai dizer isso, isso e isso. Nós, os tradutores da Bíblia, foram também homens dotados de sabedoria por Deus. Homens humildes e dotados de sabedoria. É muito bom quando nós conhecemos a Bíblia em outro idioma, mas o outro idioma vai falar a mesma coisa para você. Eu só falo inglês além do português. Eu não falo outro idioma, eu só falo português e inglês. Espanhol eu arranho às vezes, mas não falo espanhol. Eu não falo grego, não falo japonês. Eu falo inglês. Mas é a mesma coisa. O que está em inglês está em português. E outra, as pessoas que Deus inspirou, as pessoas que Deus usou para traduzir a Bíblia, foram na mesma fonte. No entanto, um não dependeu do outro. Eles foram na mesma fonte de forma independente. Quando o rei James encomendou a Bíblia aqui a King James, que ele procurou 70 sábios, o que ele fez? Ele pediu que esses homens fossem a fonte original. Mas nossos irmãos também que traduziram a Bíblia para o português, também recorreram a fontes originais. Mas se eu
tentar recorrer a uma fonte original para dizer que isso está errado, então eu vou estar deturpando a palavra do Senhor. É por isso então que a Bíblia recomenda, ou o ensino recomenda, a hermenêutica recomenda que nós temos que aprender a interpretar a Bíblia no contexto histórico, respeitando todas as épocas. Isso é muito importante. Aí no caso aqui vem Timóteo, Paulo falando com Timóteo. Paulo já vem ensinando para Timóteo, dando uma lição, falando para Timóteo aqui, porque essa carta aqui de 2 Timóteo, se alguém não sabe, é a última carta de Paulo. Ela não está na ordem cronológica aqui, mas 2 Timóteo é a última carta de Paulo. Haja vista que 2 Timóteo foi escrito mais ou menos em 65, 68. Nós não temos certeza se foi exatamente 65 ou 68, mas foi escrito mais ou menos nessa época. Foi a última carta de Paulo. E Paulo então vem nos ensinando aqui a combater as coisas erradas que existem na igreja. Paulo aqui vem ensinando o obreiro a se comportar. Ele vem falando com Timóteo como Timóteo deveria combater as falsas doutrinas, como ele deveria ensinar a igreja, como ele deveria andar, como ele deveria ter essa palavra como regra de fé. E se você tem a palavra de Deus como regra de fé, certamente Deus vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Se você crê em Deus, se você confia em Deus e lê a palavra do Senhor, aleluia, Deus, glória que o que está a Deus. escrito aqui é verdade, que foi inspirado por Deus, Glória certamente a Deus Deus. vai dar do céu e vai abençoar a tua vida. Aleluia. Hoje é um culto de ensinamento, mas não quer dizer que você não tem que pular da glória a Deus também, porque Deus também fala no culto de ensinamento. Glória a Deus. Estou aqui. Eu não vim aqui para jogar um balde de água fria depois que o Espírito Santo fez coisa maravilhosa, mas estou aqui para dizer para vocês que Deus opera em todos os tempos. Aleluia! E que a nossa base, a nossa regra de fé é a Bíblia. Nós temos um alvo que é Jesus, e nosso manual de fé é esse aqui, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Pois Deus está aqui para fazer coisas maravilhosas no meio de vocês. Mas se vocês não respeitar, se nós não respeitarmos a palavra do Senhor, certamente Deus não vai operar no meio de vocês. Que autoridade que eu tenho então para chegar para uma pessoa que não conhece a Deus, que não é fiel, e falar de Deus, se eu pego a Bíblia e falo assim, isso que está escrito aqui não é dessa forma? E se eu tiver medo de pregar a palavra de Deus, também não sirvo para morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Ó, regra: se você tiver medo para pregar a palavra de Deus, Deus diz que os covardes Aleluia. não herdarão. Glória a Deus. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. É Apocalipse. Os feiticeiros, os idólatras, os cães. E nós estamos aqui para dar glória a Deus e pregar a palavra de Deus. Aleluia. Fazer como Paulo falou aqui com Timóteo: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Filepo. Esses se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Pervertendo a fé de alguns. Você se alistou num exército celestial. Glória a Deus. E como você se alistou, você então já não faz mais a tua vontade. É, Jesus. Você faz a vontade de Deus. Você tem que entender que nós somos submissos a Deus. Fazemos então a vontade de Deus, expressamos a vontade de Deus. O que está em nosso coração é a vontade e o desejo ardente de morar no céu. Glória a Deus. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, você tem que fazer aquilo que Deus te convocou para fazer. É por isso que muitos caem da fé. É por isso que muitos tropeçam. Se você chega para falar de Deus para uma pessoa, no entanto, você muda o que está escrito, pede-se então toda a autoridade. Deus é maravilhoso. E Paulo continua: e esses se desviaram da verdade
asseverando que a ressurreição já se realizou, pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa esse nome. Todo aquele que professa esse nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira, de baus, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que de coração puro invocam o Senhor. A vaidade muitas vezes ela nos atrapalha. Verdade. A vaidade nos atrapalha até na hora de ler a Bíblia. Por que nos atrapalha a vaidade quando nós queremos ler a Bíblia? É porque nós sempre queremos chegar até a Bíblia e trazer uma novidade, e muitas vezes achando que ninguém conhece. Se eu chegar aqui para pregar para vocês achando que vocês não sabem de nada, então entra a vaidade no meu coração, porque eu quero ser grande. Aleluia. O homem é terrível. Da mesma forma vocês também têm que fazer. Nós todos temos que ser humildes, de coração puro. Glória a Deus. E combater sempre a vaidade, Aleluia. de nossos corações. Jesus. Porque lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que nosso coração, ele é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Glória a Deus e aleluia. Deus que conhece o nosso coração. Deus que é o dono do saber. Mas Ele também nos deixou essas regras. Paulo deixa esse ensinamento para que nós venhamos andar nos caminhos do Senhor, sem nos desviar para a esquerda ou para a direita, mas sempre seguir reto, buscando a verdade que é a palavra de Deus. Deus é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Assim, pois, se alguém assim, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça e a fé, amor, a paz com todos. Versículo 23: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sábias que só enganam, engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, aos que se opõem, não com expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Glória a Deus. Então, todo crente, o que nós devemos fazer, eu não sei se quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? Amém. Amém. Então, tem alguns que ainda precisam de ler. Você tem que buscar conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Quando você tiver um tempinho, procura ler a Bíblia, buscar conhecimento. E pedir ao Espírito Santo do Senhor que lhe dê sabedoria, que lhe dê humildade para você entender e compreender a palavra de Deus. Aí alguns dizem assim: bom, eu interpreto dessa forma, você interpreta de tal forma, o outro interpreta de outra forma. Não é assim. Não é assim.
Tem coisas que nos permite imaginar. Por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios, no seu capítulo 12, fala do espinho na carne. O que é o espinho na carne? Isso me permite imaginar alguma coisa. Vocês podem imaginar outra coisa, é normal. Eu penso no espinho na carne de uma forma, eu creio que o pastor pensa de outra forma. É normal eu pensar de outra forma. Eu não sei exatamente o que é o espinho na carne de Paulo, que a Bíblia não revela. A Bíblia não revela qual é o espinho na carne de Paulo. Mas eu posso dar alguns exemplos de espinho para vocês. Paulo não revelou, eu creio que isso era uma coisa terrível. Paulo não revelou. Posso dar alguns exemplos de espinhos. Não quer dizer que isso é o espinho de Paulo, veja bem. Vocês podem imaginar, isso não é pecado vocês imaginar que o espinho de Paulo seria uma doença, ou seria uma outra coisa. Não é pecado. Mas posso dar exemplo de espinho na carne. Por exemplo, tem pessoas que ele tem crente, estou falando de crente, que ele tem o hábito de passar a mão no que não é dele, e ele luta constantemente contra isso aí. Ele está o tempo todo lutando contra isso daí, pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, Senhor, eu sou teu servo, eu não posso fazer isso. E também é vergonhoso para essa pessoa, mas ela não fala para ninguém, porque envergonha. Vocês entendem? Isso é vergonhoso. Então é um espinho na carne. Então essa pessoa pode pedir para Deus: Senhor, tire isso de mim pela misericórdia. Peço por misericórdia. Deus pode virar para você e falar como Paulo falou para Paulo: a minha graça te basta. Mas por que minha graça te basta? É porque talvez se Deus tirar esse negócio, esse mau hábito seu, você vai se vangloriar. Porque as pessoas, quando não tem nada que pesa contra elas, elas se sentem grandes, acham que elas são super. O homem às vezes pensa que ele é super-homem. Eu não tenho nada que me aponta, entendeu? Eu sou um cara assim, acima de qualquer suspeita. Eu não tenho nenhum vício. Um exemplo. Aí Deus precisa de deixar esse espinho na carne dele, para ele entender que ele está de pé pela misericórdia do Senhor. Então eu estou dando exemplo de um tipo de espinho. Outro pode ser droga. A pessoa não usa droga, mas ela já usou, tem aquele vício, ela luta constantemente contra isso daí e pede para Deus tirar esse vício. Deus não tira, ele fala: não vou tirar. Como você está combatendo constantemente, você não está caindo, eu não vou tirar. Não vou tirar. Por que Deus não tira? Porque às vezes, se Deus tirar, a pessoa vai cair, porque ela vai julgar as pessoas. Olha só, quando a pessoa não tem nada, quando a pessoa não tem esse tipo de coisa com ela, não acontece, ela julga. Nós gostamos de julgar as pessoas. O tempo todo tem alguém julgando alguém. O que Jesus fez no caso daquela mulher, da prostituta? Jesus apontou para aquele pessoal que todos eles tinham espinho na carne, pastor. Jesus falou assim: todos vocês têm um espinho na carne, e quem não tem esse? Aí ele falou do pecado: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele estava dizendo que todos nós somos fracos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Então não atira, não aponta o teu irmão, porque você também tem pontos fracos, você também tem espinho na carne. Olha só. Então essa passagem aqui de Paulo nos permite imaginar essas coisas. Não é pecado. Mas já tem passagem que não permite. Quando eu li aqui na Bíblia em inglês e em português, em Levíticos, no seu capítulo 11, versículo 44 a 45, quando diz que Deus é santo, é porque de fato Ele é santo. Não tem como você imaginar outra coisa. Não tem como você falar: não, Deus está dizendo que é santo, mas não é santo. E Deus fala que nós temos que ser santo. Olha só, quando Deus diz que você tem que ser santo, não quer dizer que você é santo. Não quer dizer que eu sou santo. Somente Deus é intrinsecamente santo. Somente Deus é intrinsecamente santo. Ninguém é mais. A palavra santo significa separado. Ou seja, vocês são ovelhas, é um povo separado para morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Nós somos um povo separado, pastor. Nós somos separados. É por isso que Deus fala: vocês são separados.
Eu separei vocês. Foi eu que trouxe você do Egito. Foi eu que trouxe você. Eu que subi vocês, trouxe vocês para fora do Egito, para ser meus, Glória a Deus. para me servirem. Então seja santo, separados. Glória a Deus. Continue sendo separados. Não se misturem, porque vocês são separados. Glória a Deus. Nós somos separados. Aleluia. Não se misturem, não nos misturemos, porque nós somos separados. Glória a Deus. Há uma marca em você. O sangue de Jesus, Ele nos deixou a marca. E é por isso que hoje nós nos alegramos na presença do Pai. Fique com essa palavra. Glória a Deus. E que Deus nos Aleluia. abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.